Olá, pessoal. Essa aula, seguindo o módulo de matriz, falaremos sobre matriz inversa. Eu diria que, da parte de matrizes, talvez esse seja, se não o mais, se não um dos assuntos mais difíceis, talvez o mais difícil, tá? Então, existe bastante concentração para para que você consiga entender o que, na verdade, esse assunto quer mostrar, tá bom? Então, vamos lá. O que quer dizer esse conceito de matriz inversa? Olha só para esse bloquinho aqui. Ele quer dizer que quando você tiver uma matriz, tá bom? Quando você tiver uma matriz, você vai multiplicar por outra, certo? Que seria a inversa dessa matriz anterior. E que esse produto dessas duas matrizes resultará em uma matriz de identidade. Olha só, aqui mais bem dito. Quando você tiver uma matriz, chamada aqui de matriz A, uma matriz qualquer, por isso que eu só coloquei aqui a nomenclatura dela. Quando você tiver uma matriz e multiplicar por a inversa dessa primeira matriz, ó, eu vou ter uma matriz de identidade. Vejam que ele está simbolizando a matriz inversa com um menos 1 elevado. Lembram lá da matriz transposta, que ela tinha uma nomenclatura para poder identificar ela, que era um tzinho no expoente? No caso da matriz inversa, ela vai ter um menos 1 elevado. Quando você vê uma matriz, um nome de uma matriz, no caso aqui a matriz A, com o expoente menos 1 elevado, quer dizer que é a matriz inversa. Essa aqui é a matriz inversa de quem? De A. Estão vendo que ela tem a letra A também? Então, ela é a matriz inversa de A. Então, eu só posso descobrir uma matriz inversa a partir de outra. Ela tem que ser a matriz inversa de alguém. Então, aqui é a matriz inversa de A. E quando eu multiplicar elas duas, a condição é, quando eu multiplicar elas duas, eu tenho que resultar em uma matriz de identidade, certo? Então, vamos ver só. O que seria uma matriz de identidade? Uma matriz de identidade é uma matriz em que todos os seus elementos são zeros, exceto na sua diagonal principal, que eu vou ter elementos de número 1. Vejam só. Aqui eu vou fazer uma matriz 2 por 2, certo? Matriz 2 por 2. Então, ó, 1, 0, 0 e 1. Vejam só, ela só tem elementos diferentes de zeros na diagonal principal. Na aula 1, se vocês lembrarem, eu falei sobre o que seria diagonal principal e diagonal secundária. Então, quem não lembra, eu recomendo voltar lá na aula 1, que tem falando sobre isso. Aqui é uma matriz 2 por 2, porque tem duas linhas e duas colunas. Se for uma matriz 3 por 3, aí ela vai ser assim: 0, 0, 0, 0, 0 e 0. Ó, só vou ter elementos diferentes de zeros na diagonal principal. Dos outros valores dos meus elementos serão zeros. Então, isso aqui é uma matriz de identidade, de ordem 2 por 2, ó. Identidade 2 por 2. Aqui, ó, é uma matriz de identidade de ordem 3 por 3. E assim vai. Eu vou fazer aqui uma matriz de ordem 4, por exemplo, que eu vou ter 1, 1 e 1. E depois só elementos com números zeros. Ok? Então aqui, ó, só tenho elementos na minha diagonal principal. Então isso aqui é uma matriz de identidade de ordem 4 por 4, porque aqui tem 4 linhas, 4 colunas. E assim vai, de acordo com a minha matriz. Isso são matrizes de identidade. Aqui eu coloquei de diferentes ordens, certo? Pronto. Então, esse é o conceito. E a partir, ó, dessa relação aqui, que eu vou conseguir encontrar a minha matriz inversa, certo? Então, vamos para um exemplo. Vamos fazer um exemplo, que seria esse exemplo 1 aí. Determine se existir a inversa da matriz. Aí ele deu ali, 1, 2, 1 e 0. Pronto, vamos lá. Vou escrever aqui, ó, a relação que a gente tem que obedecer. Essa é a relação genérica que a gente tem que obedecer. A matriz, estou chamando isso aqui de matriz A.
ela vezes a sua inversa, que eu não sei quem é, eu vou descobrir, tem que ser igual a uma matriz de identidade. Ou seja, de novo, essa matriz, que é a matriz A, quando multiplicada por a sua inversa, que é a que eu vou descobrir, ela tem que garantir que vai ser igual a uma identidade. Quando eu multiplicar essas duas, tem que me garantir que o meu resultado vai ser uma identidade, certo? Vamos montar? Ó. Quem é que eu estou dizendo que é a matriz A? Essa própria matriz, 1, 2, 1 e 0. Então, vamos substituir aqui, ó, no lugar dessa. 1, 2, 1 e 0. Pronto. E a inversa, eu sei quem é? Eu não sei quem é a inversa. Não sei quem é a matriz inversa. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou só repetir ela aqui. Eu não sei quem é ela. Ninguém me disse, na questão não diz. Então, ó, igual a matriz de identidade. Vejam só. A matriz de identidade, ela vai ter que ser na mesma ordem do meu produto. Vejam, vocês viram que matriz de identidade, aqui eu só mostrei matrizes quadradas. Lembram que é uma matriz quadrada? São matrizes que têm o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Matriz 2x2, 3x3, 4x4. Então, aqui, ó, na matriz inversa, a minha identidade, ela vai ter que ser na mesma ordem das matrizes que eu estou multiplicando. Então, aqui, ó, é uma matriz de que ordem? 2x2, porque eu tenho duas linhas e duas colunas. E essa matriz inversa que eu vou ter que multiplicar, ela também vai ter que ser 2x2. Certo? A gente viu já nas outras aulas de multiplicação que eu posso ter tanto matrizes quadradas multiplicando, como também matrizes de ordens que não são quadradas. A gente viu isso. Se vocês têm alguma dúvida, voltem nas aulas de multiplicação de matrizes, que lá tem vários exemplos, tá bom? Então aqui, ó, se a ordem é 2x2, essa matriz que eu vou ter aqui, ela tem que ser 2x2. Ela é uma identidade. Então eu sei que matriz é essa. É uma matriz assim. Eu tenho que fazer a matriz de identidade com ordem 2x2. Ela é desse jeito, ó. Eu mostrei aqui a vocês. Mas esse tipo de matriz é bom vocês guardarem na mente, já que em uma prova pode ser que o professor não dê. Então, vocês, é bom já estar sabendo a matriz de identidade para cada ordem, tá bom? Pronto. Aqui, ó, daqui para cá, só fiz substituir. Substituir na matriz A, que isso aqui eu chamei de matriz A. E substituir na matriz de identidade, porque eu sei quem é ela. Ela tem que ser na mesma ordem dessa matriz aqui. Pronto, vou repetir aqui de novo. 1, 2 e 0. Vezes, agora vamos tirar essa matriz aqui. Vamos assim, abrir ela. Vamos lá. Ela tem que ser na mesma ordem dessa matriz e tem que ser na mesma ordem dessa matriz também, ó. Tem que ser na mesma ordem dessa. Se essa matriz é 2x2 e essa também é 2x2, a ordem dessa matriz também vai ter que ser 2x2. Só que eu não sei quais os elementos dela, então eu vou ter que chamar de incógnitas, letras, como vocês conhecem. Então eu vou aqui nomear qualquer letra. A, B, C, D. Porque eu não sei quem é essa matriz. É a que eu quero descobrir a matriz inversa. A questão pede. Determine se existir a matriz inversa. E vou repetir aqui a matriz de identidade. Porque desse passo para isso eu só fiz abrir a matriz inversa. Pronto. Coloquei aqui. Na questão ele diz, determine se existir a inversa da matriz. Por que se existir? Porque vai acabar resultando uns cálculos, vocês vão ver mais à frente, que pode ser que não seja possível resolver. E se não for possível resolver, é porque não existe a matriz inversa para a matriz A, certo? Aí não tem como o que fazer. Simplesmente a resposta é que não existe. Então a gente vai verificar justamente isso. Então vamos lá. Aqui, ó, vejam só, que eu cheguei numa multiplicação de duas matrizes e já tenho um resultado de que se eu fosse multiplicar essas duas matrizes, eu já tenho aqui a resposta, certo? É diferente do que vocês conhecem, que nas outras questões, nas outras aulas, eu mostrava duas matrizes que eu ia multiplicar e já ia descobrir o resultado. Só que aqui, ó, quando eu já tenho o resultado da multiplicação dessas duas matrizes. Só que tem uma coisa diferente aí, que eu não sei quem é essa matriz aqui que eu estou multiplicando. É ela que eu quero descobrir. Então, a gente vai fazer um procedimento meio diferente do que já somos acostumados a fazer. Vamos lá. O que a gente tem que fazer? Multiplicar as matrizes. Então, vou multiplicar essa matriz por essa. Ok? Então, o processo é o mesmo.
Lembram lá de multiplicação de matrizes. Ó, a ordem dessa matriz aqui, ela é 2 por 2. E a ordem dessa matriz aqui também é 2 por 2. Vamos verificar se elas podem ser multiplicáveis? Eu verifico o número de colunas dessa primeira matriz com o número de linhas dessa segunda matriz. Se forem iguais, elas podem ser multiplicáveis. Ok. Então, ó, aqui é 2 e aqui é 2. Então, ok, elas podem ser multiplicadas. Então, a gente vai fazer aqui. Lembram lá. O resultado, quando eu fizer essa multiplicação aqui, a gente vai ter os termos. Vamos fazer aqui ela genericamente. Lembram da ordem que ela vai resultar? Esses dois aqui eu analiso se elas podem ser multiplicadas. E agora eu vou verificar qual a ordem da matriz que ela vai resultar. Ora, eu vejo aqui o número 2, que é o que sobrou, e esse número 2. Então, a matriz que vai resultar vai ser uma matriz de ordem 2 por 2 também. Certo? Então, vamos lá. Vamos escrever aquela genericamente. Vou escrever aqui do lado. Se ela é 2 por 2, então eu vou ter o A11, o A12, o A21 e o A22. Pronto. Serão esses os elementos que eu vou ter que descobrir, esses 4. Então, vamos lá. Quem é o A11? O A11, ele vai ser... Esse primeiro valor sempre representa a primeira, na primeira matriz. E qual é esse? A linha. O primeiro valor é da linha. Então, eu vou ter que pegar a primeira linha da primeira matriz. E o segundo valor sempre se refere à segunda matriz. Então, aqui, ó, é para a coluna, que é o segundo valor. Então, aqui é a primeira coluna da segunda matriz. Então, primeira linha da primeira matriz, primeira linha da primeira coluna da segunda matriz. Então, ó, primeira linha da primeira matriz, primeira coluna da segunda matriz, certo? Então, vamos fazer essa multiplicação. É termo por termo. Então, 1 vezes A. Vou escrever aqui, 1 vezes A. Mais, lembram que eu vou somando. 2 vezes C. Então, 2 vezes C. Tá bom? Vamos resolver isso aqui? 1 vezes A é quanto? É A. Qualquer número que eu multiplique por 1 é ele mesmo. Então, 1 vezes A é A. Mais 2 vezes C. 2C. Pronto. Encontramos o A11. Vamos agora encontrar o A12. O A12 vai ser, o primeiro valor é sempre para a primeira matriz. E ele indica a linha. Então, aqui, se é o número 1, é a primeira linha da primeira matriz. E o segundo valor é sempre para a segunda matriz. Então, se aqui é o número 2, e esse segundo valor indica a coluna, aqui eu vou ter segunda coluna da segunda matriz. Então, agora eu vou pegar, ó, primeira linha da primeira matriz e segunda coluna da segunda matriz. Então, vai ser, termo por termo, 1 vezes B, mais, que eu tenho que somar, 2 vezes D. 2 vezes D, igual a... Vamos agora resolver. 1 vezes B é B. Qualquer número que eu multiplique por 1 é ele mesmo. Mais 2 vezes D. 2D. Pronto. Encontrei já o valor do A12. Vamos agora encontrar o A21. O A21 vai ser, o primeiro valor indica sempre na primeira matriz. Então, se aqui é o número 2, e isso aqui representa as linhas, que é o primeiro valor, então aqui eu vou agora pegar a segunda linha da primeira matriz. E o segundo valor é da segunda matriz. E aqui eu tenho o número 1, e aqui é para a coluna. Então, aqui agora eu vou pegar a primeira coluna da segunda matriz. Então, vamos lá. Primeiro, segunda linha da primeira matriz, aqui. E primeira linha e primeira coluna, perdão, da segunda matriz, que é essa que já está aqui marcada. Então, essa vezes essa. Então, vamos lá, termo por termo. 1 vezes A, mais 0 vezes C. 0 vezes C. Igual a... Vamos resolver isso. 1 vezes A é A, mais 0 vezes C é 0.
É zero. Qualquer número que eu multiplique por zero é zero, vocês já sabem. Então, agora aqui, igual A mais zero, o zero aqui não precisa mais influenciar na minha conta. Então, eu só vou repetir o A. Não preciso ficar carregando esse zero não, porque zero é nada. E vamos agora para o último termo, que é o A22, ou A22, igual a... Vamos lá. Esse primeiro valor representa a primeira matriz. E aqui tem o número 2. Então, é segunda linha da primeira matriz. E esse outro número 2 aqui é na segunda matriz. E indica a coluna, o segundo valor. Vocês já sabem. Então, aqui é a segunda coluna da segunda matriz. Então, vamos pegar a segunda linha da primeira matriz e segunda coluna da segunda matriz. Então, essa é essa. Segunda linha da primeira matriz e segunda coluna da primeira matriz. Vamos multiplicar elas, termo por termo. 1 vezes B, então 1 vezes B, mais 0 vezes D. 0 vezes D. Igual a, vamos fazer. 1 vezes B é B, mais 0 vezes D é 0. Igual a... O zero aqui não vai influenciar, que eu já falei para vocês. Então, vamos descartar ele. Então, só sobra quem? O B. Pronto. Encontramos os nossos termos da matriz que vai resultar da multiplicação dessas duas matrizes. Quando eu multiplicar essas duas, eu vou ter basicamente essa matriz aqui. Vamos escrever ela. No lugar de cada um desses termos, eu vou substituir aqui, tá bom? Quem é o A11? É A mais 2C. A mais 2C. Quem é o A12? É o B mais 2D. B mais 2D. Quem é o A21? É o próprio A. E quem é o A22? É o próprio B. Fecha a matriz, certo? Isso aqui, essa matriz aqui, é a resultante disso aqui. Só que vejam só, isso tudo aqui era uma equação, certo? Eu tenho um sinal de igual aqui. Eu fiz essa multiplicação aqui. Então, no lugar dessas duas matrizes se multiplicando, eu agora troquei por isso, certo? Só que aqui continua, igual a... Então, agora, ó, eu só substituí isso aqui tudo, ao invés dessa multiplicação aqui. E continuo montando agora a equação, igual a... E repito a matriz de identidade. Aqui, 1, 0, 0... e 1, certo? Olha, eu acho que a gente chegou agora numa igualdade de matrizes, certo? Lembram disso? Teve umas aulas anteriores aí que eu falei sobre isso. Então, como a gente chegou na igualdade de matrizes, o que temos que ver agora é a correspondência dos elementos, certo? Vou ver quem é correspondente a quem. Então, vamos lá. Não dá para descobrir ainda, não dá para usar a correspondência com esses elementos aqui, porque eu tenho duas letras que estão faltando, o A e o C. E nem aqui, porque eu tenho o B e o D. Então, eu vou focar primeiro onde me dá para descobrir direto, certo? Que é mais simples para mim. Então, o A. Vamos ver, ó. Lembram lá de elementos correspondentes. O A está aqui, nessa posição. Ele está na segunda linha e na primeira coluna. Ele está aqui. Então, na outra matriz, quem é que está na segunda linha também e na primeira coluna? Aqui, ó, segunda linha, primeira coluna. É o 0. Então, eu vou colocar aqui já. O A é igual a quanto? A 0. Encontrei o valor de A. Muito simples. Quem dá para descobrir ainda? Acredito que o B. O B está onde? O B está na segunda linha e segunda coluna. Então, vamos olhar na outra matriz. Quem está na segunda linha e segunda coluna? Segunda linha, segunda coluna. Então, eu acho aqui que é 1. Então, vejam só. B é igual a 1. Pronto. Já encontramos o A e o B, certo? Então, acho que agora está bem mais simples para a gente. Falta agora encontrar quem? O C e o D. Então, vamos lá. Agora já dá para analisar a correspondência aqui. Esse termo aqui, isso tudo aqui é um termo. Esse A mais 2C. Ele está na primeira linha e na primeira coluna. Vamos na outra matriz ver quem está na primeira linha e na primeira coluna também, ó.
Primeira linha, primeira coluna. É 1. Então, esse termo aqui é igual a esse. Eu vou colocar aqui. A mais 2C igual a 1. Certo? Igual a 1. Só que, como é que eu vou resolver essa conta se eu tenho duas letras? Certo? Na verdade, eu não tenho duas letras, porque eu acabei de encontrar o A, não foi? Eu vi que o A é igual a 0. Então, no lugar do A aqui, eu vou trocar pelo 0. Então, vai ficar 0, só substituir aqui, ó. A igual a 0. Mais 2C igual a 1. Pronto, temos uma equação do primeiro grau aqui. Assunto de sexto ano, bem simples. Vamos resolver. Letras de um lado, números do outro. Esse 0 aqui não conta mais para nada. Ele está aqui, mas não vai influenciar em nada. Então, só sobra o 2C igual a 1. Então, se o 2 aqui está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, fica C igual a 1 sobre 2. Acabei de encontrar o C. Só falta agora o valor de D. Para o D, eu vou analisar da mesma forma que as outras incógnitas. Então, ó, vejam aqui esse termo. Isso tudo é um termo, B mais 2D. Então, esse termo está na primeira linha, segunda coluna. Então, eu vou olhar na outra matriz quem está na primeira linha e segunda coluna. Ó, primeira linha, segunda coluna. É o 0. Então, B mais 2D vai ter que ser igual a 0. B mais 2D igual a 0. Só que aqui, novamente, eu tenho duas letras. Mas vejam que o B eu já tinha encontrado, que o B é 1. Então, eu vou substituir. No lugar do B, eu vou trocar por 1. Aqui, ó. Só fiz substituir. Mas, vou repetir, 2D igual a 0. Vou agora colocar letras de um lado, números do outro. Então, o 2D já está desse lado aqui, então ele continua. 2D igual a... O 1 está positivo, só que ele vai mudar de lado, vai vir para cá. Então, se ele muda de lado, ele troca de sinal. Então, vem negativo. Esse 0 aqui não influencia. Aqui só queria indicar que não tinha nada desse lado. Só que agora eu tenho o menos 1, que eu coloquei. Então, ok. Pronto. Aqui eu tenho o 2 multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, D vai ser igual a menos 1 sobre 2. Pronto. Encontrei o A, o B, o C e o D. Agora sim eu já posso encontrar a minha matriz inversa. Lembra que eu quero a matriz inversa. Isso é uma conta bem trabalhosa, ela demanda de muito cálculo. Então, por isso, são muitos passos. Mas com muita prática a gente consegue resolver. Encontramos cada um desses termos, só que na questão ele não só quer que você encontre cada uma dessas incógnitas, o A, B, o C e o D. Ele quer a matriz inversa se ela existir. De fato, ela existe, porque eu não consegui encontrar os termos. Ela só não ia existir se de alguma forma eu não conseguisse resolver essas equações, eu não conseguisse encontrar os termos. Só que eu consegui. Então, o que é a matriz inversa? Lembra que eu chamei a matriz inversa de A elevado a menos 1, que essa é a nomenclatura para a matriz inversa. Depois eu abri a matriz em termos A, B, C e D. Então, essa aqui é a matriz inversa que eu tinha aberto. Só que aqui ela só estava em letras. E agora eu vou trocar essas letras aqui por números. Então, a matriz inversa de A. Lembram que eu falei que a matriz inversa tem que ser inversa de alguém, de alguma outra coisa? De A é... Pronto. A matriz inversa de A é A elevado a menos 1. Lembrem da nomenclatura. A elevado a menos 1 igual a... Abrir a matriz. E no lugar de cada um desses elementos aqui, eu vou substituir. Quem é o A? É 0. Então, no lugar do A, eu vou colocar 0. Quem é o B? É 1. Então, no lugar do B, eu vou colocar 1. Quem é o C? O C foi 1 sobre 2. Então, no lugar do C, eu vou trocar por 1 sobre 2. E o D é menos 1 sobre 2. Aqui. Então, no lugar dele, eu vou trocar por menos 1 sobre 2. Pronto. Essa é a minha matriz inversa. Não é difícil, só exige prática. E isso vale, essa matriz aqui, ó, elas foram de ordem 2 por 2, mas vale para matriz de ordem 3 por 3, de ordem 4 por 4.
4 por 4, 5 por 5. Mas ao passo que é aumentada a ordem da matriz, o cálculo vai ficando cada vez maior, vai ficando cada vez mais extenso, tá bom? Mas a ideia central é essa aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal, tá bom? Até a próxima aula, pessoal.